Dólar volta a subir com a falta de decisão sobre o tamanho do corte de gastos do governo para equilibrar as contas públicas. Governo de São Paulo cria força-tarefa para investigar a execução de empresário jurado de morte pelo PCC no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ministro do STF, Luiz Fux, pede pressa no julgamento da lei que regula as apostas esportivas pela internet. Pesquisa feita sobre educação de crianças no Brasil revela que a maioria não tem vaga na creche. Política de deportação de imigrantes ilegais anunciada pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaça mais de 200 mil brasileiros. Países que participam da abertura da COP29 no Azerbaijão aprovaram novas normas para a comercialização de créditos de emissões de gases do efeito estufa. Coqueluche aumenta quase 3.500% e bate recorde de casos dos últimos 10 anos em São Paulo. E um grego de 88 anos completa mais uma maratona de 42 quilômetros e diz que todos nós podemos fazer isso. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O governo de São Paulo criou hoje uma frente para investigar o assassinato do empresário de 38 anos no saguão do Aeroporto Internacional de Guarulhos. O homem, que estava jurado de morte pelo PCC, tinha na bagagem R$1 milhão em joias. O empresário Antônio Vinícius Lopes vinha sofrendo ameaças de morte por ter sido acusado de ser o mandante da morte de um narcotraficante ligado ao primeiro comando da capital, PCC. Vinícius respondia um processo pelos assassinatos de Anselmo Santa Fausta, o Cara Preta, e o motorista dele, Antônio Corona Neto, Sem Sangue, criminoso influente do PCC. Os dois foram mortos em uma rua da zona leste da capital, na região do Tatuapé. Em abril, Vinícius entregou ao GAECO, Grupo de Atuação Especial e de Combate ao Crime Organizado, um áudio de uma conversa entre dois interlocutores negociando a morte dele por R$3 milhões. Em seu acordo de delação premiada, entregou aos promotores do GAECO um áudio de 4 minutos e 59 segundos de duração com denúncias de corrupção policial. A conversa se dá entre um investigador não identificado que trabalhava no Departamento Estadual de Investigações sobre Narcóticos, o DENARC, e o advogado Ahmad Hassan, o MUD, acusado de ser ligado à cúpula da facção. Antônio Vinícius estava jurado de morte pela maior facção criminosa do país desde então. No início do mês, há exatos 8 dias antes de ser executado, o empresário tinha denunciado à Corregedoria da Polícia Civil que havia sido roubado por investigadores. Ele contou que, quando foi preso em 2022, policiais levaram uma bolsa com R$20 mil de sua casa e uma caixa com uma coleção de relógios luxuosos. O estojo foi devolvido, mas com 5 relógios a menos. Quando o Ministério Público nos partilhou, na verdade, com a Corregedoria, trechos dessa delação que falavam sobre os policiais, a primeira atitude da Corregedoria da Polícia Civil foi ouvir o Vinícius para que ele pudesse, no inquérito da Polícia Civil instaurado na Corregedoria, apontar ali os nomes e quais práticas delituosas, quais eventuais desvios de conduta esses policiais civis teriam cometido. Isso foi feito no dia 31 de outubro. No dia 8 de novembro, o empresário Antônio Vinícius voltava de uma viagem que fez a Maceió com a namorada. Eles desceram no Aeroporto Internacional de Guarulhos e, do lado de fora do desembarque, foi surpreendido por criminosos armados de fuzis, que dispararam contra a vítima, que morreu no local. 10 tiros atingiram o empresário, entre rosto, costas e pernas. Após os tiros, os criminosos fugiram em um carro preto que foi encontrado pela polícia. Também foram apreendidas 3 mochilas com armas de fogo localizadas nas imediações do aeroporto. Em seu interior havia 2 fuzis, uma pistola, uma placa automotiva e munições. Durante uma investigação preliminar, o empresário teria recebido joias avaliadas em R$1 milhão. As joias foram apresentadas pela namorada de Vinícius à polícia: 11 anéis, 6 pulseiras, 2 colares e 9 pares de brinco. 4 policiais militares que pertenciam à equipe de segurança da vítima prestaram depoimento para a Polícia Civil e também na Corregedoria da PM. Eles foram afastados de suas atividades operacionais durante as investigações.
As corregedorias das polícias civil e militar apuram a atuação de seus agentes no caso mencionado. Hoje, o Ministério Público de São Paulo já identificou as delegacias onde estariam lotados os policiais suspeitos de envolvimento no assassinato do empresário. De acordo com as informações, esses policiais trabalham em 2 delegacias no bairro do Tatuapé, na zona leste da capital paulista, além de estarem vinculados a departamentos especializados, como o Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. O empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach não foi a única vítima fatal. Os tiros atingiram 3 pessoas e uma delas não resistiu. O motorista de aplicativo Carlos Araújo Sampaio de Novaes, de 41 anos, levou um tiro nas costas e faleceu neste sábado. Uma outra vítima, que é um funcionário do aeroporto, teve ferimentos na mão e segue em observação. A terceira vítima recebeu um tiro de raspão e já recebeu alta. E a polícia do Rio de Janeiro confundiu um motorista de aplicativo com um bandido. E quando ele estava abastecendo, ao invés de ser abordado ou receber ordem de prisão, levou um tiro. O motorista de aplicativo Bruno Patrocínio Bastos, de 46 anos, foi baleado no peito durante uma perseguição policial após ser confundido com um bandido. Bruno estava em posto de gasolina na Avenida Pastor Martin Luther King, em Inhaúma, na zona norte do Rio, quando uma viatura do batalhão de policiamento em vias expressas passou no local à procura de um veículo semelhante que estava sendo conduzido por suspeitos. Segundo a esposa da vítima, o motorista estava trabalhando e havia parado para abastecer quando foi baleado no peito durante a perseguição. Ele dirigia um tracker preto. A assessoria de imprensa da Polícia Militar informou que foi instaurado um procedimento apuratório na corregedoria da corporação para averiguar as circunstâncias do disparo que atingiu a vítima. O caso foi comunicado no Departamento de Polícia de Inhaúma pelos próprios militares que participaram da ocorrência. A investigação está em andamento para esclarecer as circunstâncias dos fatos. E o estado de saúde do paciente é estável. 4 pessoas da mesma família morreram e 15 ficaram feridas em um acidente de ônibus na BR-110, na região metropolitana de Salvador, nesta madrugada. O carro que bateu no coletivo de turismo fugiu do local. A Polícia Rodoviária Federal informou que o acidente aconteceu após o motorista perder o controle do veículo. O acidente foi na zona rural de Catu, cidade da região metropolitana de Salvador, durante a madrugada. Pessoas que passaram pela região filmaram a movimentação de ambulâncias e veículos do Corpo de Bombeiros. Segundo a Polícia Civil, dentro do ônibus havia cerca de 40 pessoas. A Secretaria de Saúde da Bahia informou que vítimas foram levadas para o hospital a 30 quilômetros de Catu. O destino do ônibus era a cidade baiana de Madre de Deus, na região metropolitana da Bahia. O local do acidente é conhecido como Curva dos 40 e fica a cerca de 1h20 do destino final dos passageiros. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, pediu pressa hoje no julgamento da lei que regula as apostas esportivas online, as chamadas bets. As ações que serão julgadas no Supremo Tribunal Federal, uma é da Confederação Nacional do Comércio e Bens, Serviços e Turismo e outra é do Partido Solidariedade, que questionam a constitucionalidade da lei aprovada pelo Congresso Nacional. O ministro dividiu a discussão sobre impactos das apostas online no Brasil em 8 eixos temáticos. Entre eles estão a preocupação com a saúde mental dos brasileiros, as consequências sociais das bets e a tributação do setor de apostas. As bets são discutidas na Corte nesta segunda, com seguimento nesta terça-feira, na sede do Supremo Tribunal Federal, em Brasília. Entre os diversos pontos questionados da lei, Luiz Fux selecionou para discussão na audiência os 8 pontos mais importantes. O ministro destacou que a audiência pública é uma iniciativa que pretende pluralizar as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, oportunizando que a sociedade civil possa contribuir para a atividade de interpretação e de guarda da Constituição Federal. Essa realização de audiência pública é um dos aspectos da limitação à autoconcentração da atividade judicial.
É muito importante o seguinte: o Judiciário está fazendo uma audiência pública sobre bets. Foi iniciativa própria nossa? Não. A audiência pública foi. Mas a Justiça, ela é uma atividade estatal que não se movimenta se não for provocada. Quando muitos alegam um ativismo judicial, o Judiciário se intromete em todas as questões, não é verdade. Porque é um princípio básico de que o Judiciário só se movimenta quando ele é instado a se manifestar, quando ele é provocado. Porque a lei foi editada pela Casa do Povo, pelo Congresso. Sucede que provocou-se o Supremo Tribunal Federal para verificar se esta lei está de acordo com os valores constitucionais. Então, por essa razão, nós somos obrigados pela Constituição, pelo princípio que a Constituição estabelece que nenhuma manifestação levada ao Supremo pode deixar de ter uma manifestação judicial, é que nós estamos, digamos assim, obrigados a dar uma palavra sobre se essa lei é constitucional. Durante a audiência, o advogado-geral da União, Jorge Messias, fez uma análise sobre impactos das apostas online no Brasil, sob a visão do governo. Messias destacou que o modelo de bets como está hoje afronta a Constituição e chega a ser um problema de saúde pública devido ao vício, no que ele considera parecido com a dependência química provocada pelas drogas. De acordo com os levantamentos realizados, o Brasil é país que mais visita sites de apostas e pode sofrer impactos na economia. Brasileiros respondem por cerca de 15% do tráfego em bets no mundo, mostra site especializado no setor. Até recentemente, muitos sites operavam em jurisdições estrangeiras e, portanto, não estavam sujeitos às leis locais ou impostos, sem supervisão oficial no Brasil ou obrigação de relatar atividades suspeitas. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusou seu antecessor de inação e introduziu uma regulamentação que deve entrar em vigor no início de 2025. As regras incluem impostos sobre empresas de jogos e ganhos, restrições à promoção de apostas por influenciadores, limites na publicidade e proibição do uso de cartões de crédito em sites de apostas. Operadores digitais devem agora registrar uma entidade local e solicitar licenças, cada uma no valor de R$30 milhões até setembro. O governo, que estima uma arrecadação de até R$12 bilhões anuais em impostos, bloqueou 3.400 sites que não cumpriram as exigências, restando mais de 260 acessíveis. Apoiadores acreditam que essa abordagem promoverá uma reorganização, eliminando os maus agentes à medida que padrões para todo o setor forem estabelecidos. E veja a seguir, dólar volta a subir com indecisão do governo sobre o tamanho do corte de gastos para o ajuste das contas públicas. E a tarifa de imposto para importação de remédio contra câncer foi zerada para baixar o preço para o consumidor brasileiro. O esperado pacote fiscal com medidas de corte de gastos por parte do governo federal continua sem data para ser anunciado. O presidente Lula pediu ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que adiasse uma viagem oficial à Europa para participar de uma nova reunião com os demais ministros. Esta semana será mais curta em Brasília por causa do feriado nacional de 15 de novembro, que em tese pode dificultar ainda mais qualquer anúncio relacionado ao pacote fiscal. Na semana que vem também há outro feriado nacional no calendário, dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, que cai na quarta-feira. De acordo com as agendas oficiais da Presidência da República, não há nenhuma previsão de reunião específica sobre corte de gastos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve reuniões praticamente diárias para tratar do assunto e ainda não se convenceu sobre o
que deve ser anunciado, embora tenha compreendido a necessidade de o governo reduzir despesas. Na última semana, inclusive, Lula pediu ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que adiasse uma viagem oficial à Europa para permanecer em Brasília e participar das reuniões sobre o pacote fiscal com outros ministérios, o que ocorreu. E mesmo assim ainda não há consenso dentro do governo sobre as medidas. Aquela que poderia ser a última reunião sobre o corte de gastos, no entanto, também terminou sem definição e muito menos qualquer anúncio. Ministros que comandam pastas ligadas à área social, como Wellington Dias Carlos Lupe, da Previdência, e Luiz Marinho, do Trabalho, estão entre aqueles que resistem fortemente ao ajuste fiscal. Desde o fim de outubro, o ministro Luiz Marinho subiu o tom publicamente contra a equipe econômica e disse que não havia sido informado sobre qualquer mudança no seguro-desemprego, no abono salarial e na multa de 40% por demissão sem justa causa dos trabalhadores. Por outro lado, a desvinculação de benefícios sociais, como o abono e o benefício de prestação continuada em relação ao salário mínimo, está descartada pelo governo. De acordo com as regras vigentes, uma quantidade cada vez maior de pessoas tem se beneficiado do abono, que é impulsionado pela própria política de valorização do salário mínimo. Ainda há quem defenda na equipe econômica que os pisos de saúde e educação sejam alterados, mas a medida não conta com a simpatia de Lula e de ministros da área social do governo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministro da Fazenda Fernando Haddad reconhecem que antes de o governo anunciar o pacote fiscal, é necessário apresentar as medidas aos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Na semana passada, os dois presidentes participaram da 10ª cúpula de presidentes dos parlamentos do G20, encerrada nesta sexta-feira, o que impossibilitou qualquer tratativa sobre o corte de gastos com integrantes do governo. O setor público brasileiro fechou o mês de setembro com um saldo negativo de 7 bilhões e 400 milhões. O resultado é alto, mas os gastos acima da arrecadação da União, estados, municípios e empresas estatais, no mesmo mês do ano passado, foi mais que o dobro do registrado agora. No acumulado em 12 meses, o saldo continua no vermelho em 245 bilhões de reais. Também um pouco mais baixo do que no período anterior. A indecisão sobre o tamanho do corte de gastos dominou as operações do mercado financeiro neste primeiro dia da semana. O dólar chegou a passar dos 5,80, mas depois caiu e terminou o dia em alta de pouco mais de 0,5%, cotado em R$ 5,76 para a venda. Mesmo assim, está mais alto do que na última sexta-feira. Já a Bolsa de Valores terminou o dia estável aos 127.873 pontos. As instituições de pagamento como bancos virtuais e que operam maquininhas de cartão de crédito e débito terão que pedir autorização para continuar recebendo PIX. Segundo a determinação divulgada hoje pelo Banco Central, quem já está habilitado não precisará fazer nada, mas a maioria opera sem aval. A partir de 1º de janeiro, começará a contar o prazo para os pedidos do Banco Central. Surgiu um novo empecilho a um acordo entre a União Europeia com o Mercosul, que está sendo negociado há 25 anos. Agora, são deputados franceses que decidiram atrapalhar um possível acordo entre as duas partes. Deputados da oposição da França querem estabelecer um imposto sobre as importações de carne bovina do Mercosul. O pedido foi feito durante a análise do projeto de orçamento do país para 2025. A medida, aprovada por legisladores de esquerda e de extrema-direita contra a opinião do governo, resultou em uma emenda a esses orçamentos, que tem poucos sinais de que permanecerá no texto final. Para o partido França Insubmissa, que apresentou a emenda, o imposto busca proteger os agricultores europeus contra a concorrência desleal dos países do bloco sul-americano. A adoção da emenda é sobretudo política, especialmente quando a União Europeia busca finalizar um acordo comercial com o Mercosul, ao qual a França se opõe em sua forma atual. Agricultores franceses temem a chegada aos países do bloco de 99 mil toneladas de carne bovina do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, se o acordo for assinado, o que inicialmente não se aplicaria à Bolívia, membro do Mercosul desde 2023. Nos últimos meses, as negociações iniciadas há 25 anos se aceleraram sobre o impulso de países como Espanha e Alemanha, interessados no acordo, causando ira entre os sindicatos agrícolas franceses, que planejam uma série de mobilizações em novembro. A data coincide com a cúpula do G20 no Brasil, nos dias 18 e 19, que contará com a presença dos principais líderes dos blocos europeu e sul-americano. O número de profissionais exaustos com a rotina e o ambiente de trabalho teve uma queda nos últimos 2 anos.
A consultoria WTW realizou um estudo com 45 mil empregados de 29 países diferentes e os resultados indicaram uma diminuição de 3% dos casos conhecidos como burnout. A síndrome é comum em profissionais que atuam diariamente sob pressão e a principal causa é justamente o excesso de trabalho. A alta demanda, o medo de perder o emprego, o assédio moral e problemas com os superiores são alguns dos fatores mais comuns que interferem diretamente no físico, mental e emocional dos trabalhadores. O Brasil é o segundo maior país que sofre burnout e a diminuição dos casos revela a melhora nos ambientes corporativos. Os pesquisadores acreditam que a redução ocorreu devido ao maior conhecimento das pessoas sobre o assunto e ao interesse das empresas em humanizar o ambiente de trabalho, organizando uma rotina de bem-estar para seus empregados e promovendo programas de suporte físico e mental. O governo federal decidiu zerar nesta segunda-feira o imposto de importação sobre medicamentos utilizados contra o câncer. Cerca de 700 mil novos casos de brasileiros com câncer são registrados por ano, segundo o Instituto Nacional de Câncer. Somente em 2022, o SUS gastou mais de 5 bilhões de reais no tratamento a essa doença, e os pacientes têm enfrentado cada vez mais dificuldades em seguir com o tratamento, devido aos altos valores investidos. Mas uma decisão do governo federal promete mudar esse cenário de incertezas entre as famílias brasileiras. Isso porque veio do governo uma decisão de zerar o imposto de importação a medicamentos no tratamento a diversos tipos de câncer. Leucemia, linfoma, câncer de mama, pulmão, muitas das variantes da doença poderão ser tratadas agora com mais facilidade e a medida entra em vigor 7 dias após a sua publicação. Além das medicações, outros produtos também tiveram imposto zerado. São eles: insumos usados na produção de luvas médicas, lentes de contato hidrogel, filmes utilizados em radiografias. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza já conta com um número significativo de adesões entre os 55 países e organizações internacionais que participarão da cúpula de líderes do G20 marcada para as próximas segunda e terça-feira no Rio de Janeiro. Até o momento, 31 países já aderiram ao projeto. Potências como Estados Unidos, China, Alemanha e Reino Unido, além de países em desenvolvimento como Angola e Bangladesh. Outros 27 países já enviaram documentos e aguardam aprovação formal e 50 países demonstraram interesse em fazer parte desta aliança global. São mais de 100 nações envolvidas no processo. A adesão não está restrita a países que enfrentam problemas severos com a fome, tanto que nações com economias fortes e estáveis, como Japão, Alemanha e Estados Unidos, se comprometeram em se envolver em uma questão que ultrapassa fronteiras nacionais. A Aliança Global contra a Fome, uma das principais bandeiras do Brasil durante a presidência no G20, visa não só a redução da fome, como promover o desenvolvimento sustentável e a justiça social. O processo de adesão tem sido intermediado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Segundo Fábio Veras, diretor de estudos internacionais do Instituto, a adesão envolve o envio de compromissos concretos e planos de ação específicos que são analisados pela presidência brasileira do G20 e, quando aprovados, são ratificados. A Aliança Global terá sede oficial na Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, localizada em Roma, na Itália. No entanto, o IPEA abrigará um escritório dedicado à troca de conhecimentos e à disseminação de informações sobre programas de combate à fome, como discussões sobre a necessidade de uma abordagem multilateral para lidar com questões como dívida externa, tributação dos super-ricos e fontes de financiamento para políticas públicas. E veja a seguir, pesquisa feita sobre a educação de crianças no Brasil revela que a maioria não tem vaga na creche. E a política de deportação de imigrantes ilegais anunciada pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaça mais de 200 mil brasileiros. O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que o governo decidiu estudar a utilização das notas do Enem para avaliar o nível da educação no Brasil e também aprovar alunos do ensino médio. As provas deste ano acabaram neste domingo com um índice baixo de faltas.
Um segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, teve abstenção de 30,6% dos inscritos. O número é menor do que os últimos 2 anos. A abstenção no segundo dia de prova foi de 32% em 2023 e 32,1% em 2022. Segundo dados do Ministério da Educação, 1.925 participantes foram eliminados do Enem nesse segundo dia de prova devido à utilização de equipamentos eletrônicos, saindo do local de exames antes do horário permitido, entre outros. De acordo com o ministro da pasta, Camilo Santana, o Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais, o INEP, órgão do MEC, que realiza a prova, vai antecipar a divulgação dos gabaritos ainda nesta semana. A previsão anterior era divulgar apenas no dia 20. Já o resultado com as notas individuais deve ficar disponível a partir do dia 13 de janeiro de 2025. Os candidatos fizeram neste domingo as provas de Ciências da Natureza e Matemática. Foram 45 questões de múltipla escolha de cada área do conhecimento. Essa edição contou com mais de 4.320.000 inscritos em todo o país, um aumento de 9,95% em relação a 2023. O ministro disse que a presença superior de inscritos este ano em relação às edições anteriores foi resultado de inovações adotadas pelo governo, como o uso de geolocalização dos candidatos para definir o local de prova. Segundo dados do INEP, 14 estados brasileiros registraram a inscrição de 100% dos alunos de escola pública no Enem. Santa Catarina e São Paulo são os que tiveram proporcionalmente o menor número de inscritos, com 73,48% e 79,87%, respectivamente. Camilo Santana afirmou que o governo avalia usar o Enem como substituto da prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, para os alunos do terceiro ano. O INEP será responsável por avaliar a mudança e estudar a implementação. A ideia é usar os resultados do Enem para avaliar o desempenho dos alunos no último ano da educação básica. O ministro comentou ainda que está sendo avaliado usar o Enem para dar certificado de conclusão do ensino médio para inscritos com mais de 18 anos. O uso do exame para a certificação valeu até 2017. Atualmente, o certificado é obtido por meio do Exame Nacional para a Certificação de Competência de Jovens e Adultos, o INSEJA. Os estudantes que perderam um dos dias do Enem já podem pedir a reaplicação do exame até às 23h59 do dia 15 de novembro. A solicitação deve ser feita na página do participante. A procura por protetores auriculares tem crescido nos últimos anos. Isso porque os jovens têm medo de perder a audição por conta do barulho, principalmente em festivais. Alguns dos jovens perceberam que ao chegar em casa estavam com zumbido no ouvido. Por isso, hoje o dispositivo é um dos mais procurados para evitar danos causados por ruídos intensos no pós-show e festas. A prática é muito comum fora do Brasil. Os protetores auriculares são disponibilizados até mesmo nas máquinas automáticas. Segundo a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, a exposição à poluição sonora está relacionada com lesões na parte interna do ouvido, onde o som é convertido em sinal elétrico e enviado para o cérebro. Os protetores, sem alterar a qualidade do som, evitam que o excesso de ruído prejudique justamente esta parte do ouvido, o que poderá causar a longo prazo a perda auditiva e, em casos mais graves, até a surdez. Pesquisadores brasileiros estão desenvolvendo um material que deverá revolucionar o mercado energético. Estão sendo desenvolvidas células solares mais eficientes e baratas para a captação da energia solar. Pesquisadores brasileiros estão desenvolvendo um novo material que promete revolucionar a produção de energia solar, a perovskita, em um laboratório do Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas, liderado pela cientista Ana Flávia Nogueira. A equipe trabalha desde 2016 para aprimorar as células solares feitas com essa substância. Diferente do tradicional silício, a perovskita é mais barata e possui potencial de eficiência ainda em crescimento, com protótipos que já superam a capacidade dos modelos convencionais. Atualmente, enquanto as células de silício têm uma eficiência média de 24%,
As de perovskita já ultrapassam 26% na conversão de luz solar em eletricidade, um aumento expressivo desde 2009, quando o índice estava em 3,8%. Embora a perovskita natural seja rara, a versão sintética usada em laboratórios brasileiros pode ser produzida em grande escala a um custo menor do que o do silício. O Brasil, com seu clima tropical, tem condições ideais para o desenvolvimento da energia solar e, atualmente, 19% da matriz energética do país é gerada a partir dessa fonte renovável, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. No entanto, o uso de chumbo na produção de perovskita tem gerado preocupações ambientais e os pesquisadores buscam formas de tornar o material mais seguro, mantendo o foco na eficiência e sustentabilidade. Esse avanço posiciona o Brasil na vanguarda da pesquisa de tecnologias solares, com o potencial de transformar o setor energético nos próximos anos. Mais de 200 mil brasileiros que vivem ilegalmente nos Estados Unidos podem ser afetados pela nova política imigratória do presidente eleito Donald Trump. Um levantamento do Pew Research Center, publicado em julho deste ano, apontou que 230 mil brasileiros estavam vivendo ilegalmente nos Estados Unidos em 2022. O número inclui um aumento de 30 mil em relação ao ano anterior. Donald Trump prometeu a maior operação de deportação doméstica na história americana. O objetivo seria expulsar 11 milhões de imigrantes ilegais. O republicano diz que a medida vai melhorar os salários de americanos, mas o resultado também pode ser desastroso para a economia. A remoção abrupta de imigrantes pode afetar indústrias fortemente dependentes de mão de obra dos ilegais. Especialistas defendem que brasileiros estarão seguros nos Estados Unidos se mantiverem o visto de trabalho ou de estudo válido. O Green Card comprova que uma pessoa reside nos Estados Unidos de maneira permanente e acessa alguns direitos. No ano passado, o Brasil foi o 10º país que mais recebeu Green Cards. O Departamento de Segurança Interna do país apontou que mais de 28 mil documentos foram emitidos no último ano, o número mais alto na história. Os Estados Unidos é o país com o maior número de imigrantes do Brasil. Dados do Ministério das Relações Exteriores apontam que vivem 1.900.000 brasileiros no país. O segundo destino mais procurado é Portugal, onde vivem 360 mil, e o Paraguai com 254 mil imigrantes brasileiros. Um terremoto atingiu o sudeste de Cuba. O tremor ocorreu enquanto o país se recupera da destruição de Rafael, um furacão da categoria 3, que atingiu o oeste do território. Um forte terremoto de magnitude 5,9 atingiu a costa sudeste de Cuba, perto da cidade de Santiago, neste domingo. O terremoto foi seguido por um tremor secundário maior, de magnitude 6,8. O Serviço Geológico dos Estados Unidos situou o epicentro do primeiro terremoto a uma profundidade de 14,2 quilômetros no oceano, a cerca de 35 quilômetros da costa de Bartolomé Masso, na província de Granma. O tremor secundário, que foi sentido em várias províncias do país, teve magnitude de 6,8 e atingiu 23,5 quilômetros sob o oceano uma hora depois. Os terremotos foram sentidos em todas as províncias do leste, além de Camagüey e Ciego de Ávila, informou o jornal oficial Granma, sem que nenhuma morte tenha sido relatada até a noite de domingo. O tremor atinge a ilha quando o país se recupera da destruição de Rafael, um furacão de categoria 3 que atingiu o oeste do território. O fenômeno deixou o país sem energia elétrica por quase 2 dias. E veja a seguir, países que participam da abertura da COP29 no Azerbaijão aprovaram novas normas para comercialização de créditos de emissões de gases do efeito estufa. E um grego de 88 anos completa mais uma maratona de 42 quilômetros e diz que todos nós podemos fazer isso. Começou hoje no Azerbaijão a COP29. Os principais responsáveis pelos países que causam mais poluição no mundo, como China e Estados Unidos, não foram. Apesar disso, o início da reunião começou com uma boa notícia.
Os países que participam da COP29 aprovaram nesta segunda-feira as novas normas da ONU para constituir mercados internacionais de carbono. Com isso, a expectativa é que fique facilitado o cumprimento das metas climáticas mediante a comercialização de créditos de emissões de gases de efeito estufa. As disposições, à espera de aprovação desde o Acordo de Paris sobre o Clima de 2015, foram aprovadas por consenso dos cerca de 200 países que participam da Conferência Climática em Baku, capital do Azerbaijão. Especialistas criticam a falta de transparência com que os textos foram aprovados e pediram prudência, destacando que não se pode cantar vitória porque o documento aprovado deixa sem solução vários aspectos do funcionamento do novo mecanismo. Um crédito equivale a 1 tonelada de dióxido de carbono que é impedida de entrar na atmosfera ou removida dela. Os critérios adotados regulam a metodologia para calcular o número de créditos que um projeto determinado pode gerar, assim como o que acontece se o carbono armazenado se perde, por exemplo, se a floresta que lhe servia de respaldo pega fogo. As novas normas dizem respeito sobretudo aos países, especialmente os poluentes ricos, que buscam compensar suas emissões comprando créditos de países que reduziram os gases de efeito estufa para além do que tinham prometido. A conferência em Baku também marcou a primeira participação do Afeganistão representado pelo Talibã, desde que retornou ao poder em 2021. O país é a 6ª nação mais vulnerável ao aquecimento global e luta para lidar com inundações repentinas, secas e outros desastres naturais, que os cientistas associam às mudanças climáticas. Em 2015, quando o Afeganistão tinha uma república islâmica apoiada pelo Ocidente, derrotada mais tarde pelo Talibã, o país assinou o Acordo de Paris, que tinha como objetivo limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius. Um relatório da Unicef mostrou que a seca provocou a paralisação do transporte de alunos e mercadorias pelos rios da Amazônia. A situação está afetando escolas e unidades de saúde do Brasil, Peru e Colômbia. De acordo com o relatório da Unicef, só no lado brasileiro 1.700 escolas brasileiras estão fechadas devido ao curso do rio está abaixo de 50 metros. A vida na Amazônia tem pouca semelhança com a vida nas cidades. Nesta região do mundo, que abrange 9 países sul-americanos, as avenidas, estradas e semáforos são os grandes rios e fluxos. Estes têm historicamente conectado as casas dos moradores indígenas com outros territórios, centros de saúde e escolas. E têm sido as ruas por onde são transportados alimentos e medicamentos. Para centenas de milhares de crianças, o percurso escolar sempre passou por florestas de mangue, bambu e palmeiras. Portanto, quando a seca começou a atingir duramente o território e as artérias desse bioma gigante começaram a secar, a vida dos adultos e, sobretudo, a dos pequenos foi paralisada. Segundo um relatório da Unicef, publicado no dia 7 desse mês, mais de 420 mil crianças são afetadas pela seca, só no Brasil, na Colômbia e no Peru. O que mais preocupa a Agência das Nações Unidas é a desnutrição e as intensas ondas de abandono escolar. A seca, que começou no ano passado e é causada pelas mudanças climáticas, deixou os rios da bacia amazônica no nível mais baixo dos últimos 120 anos. As altíssimas taxas de desmatamento impediram que a maior selva do mundo retivesse as escassas chuvas que caíam em suas árvores e seus solos, e as consequências estão sendo devastadoras só na região amazônica do Brasil. Mais de 1.700 escolas e mais de 760 centros de saúde fecharam ou estão inacessíveis devido aos baixos níveis de água. De acordo com a última avaliação da agência, em 14 comunidades do sul da Amazônia brasileira, metade das famílias afirma que seus filhos não vão à escola por causa da seca. Lopes alerta que este abandono escolar será mais pronunciado entre as meninas, devido aos papéis de gênero. A insegurança alimentar está causando atraso no crescimento, perda de peso e subnutrição, bem como mortes infantis, especialmente em crianças com menos de 5 anos de idade. A investigação também descobriu que as mulheres grávidas que sofrem com a seca têm maior probabilidade de ter filhos com peso inferior à média dos nascimentos. O governo de São Paulo está promovendo a Semana Estadual de Combate à Dengue. A campanha começou hoje e vai até sábado. Neste ano, o Brasil confirmou 2 milhões de casos e mais de 1.000 óbitos foram registrados até o início deste mês.
Após um ano devastador, onde muitas vidas foram perdidas devido à dengue, a Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo anunciou um plano de ação contra a doença que assola a população. A ação faz parte da Semana Estadual de Mobilização contra as Arboviroses, divulgada na última semana pelo Diário, e vai acontecer em todos os municípios paulistas. Com um aumento alarmante no número de casos, a dengue se tornou uma das principais preocupações da saúde pública. A iniciativa tem como objetivo intensificar a prevenção e o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue, zika e chikungunya. Capital, o dia D será na quarta-feira. Entre as medidas estão a ampliação das campanhas de conscientização, o incentivo ao uso de repelentes e a eliminação de águas paradas, além do reforço na vigilância e no monitoramento das áreas mais afetadas. No início de novembro, o Ministério da Saúde também enviou para a cidade de São Paulo cerca de 170 mil doses da vacina, a Qdenga. A capital registrou 389 óbitos pela doença desde janeiro até agora, com mais de 600 mil casos confirmados. É recomendado que, em casos de sintomas como febre, dores no corpo ou manchas avermelhadas, buscar por auxílio médico. E além da dengue, outra doença está em alta no Brasil. Os casos de coqueluche estão 35 vezes maior que no ano anterior em São Paulo e atingiram o recorde dos últimos 10 anos. Uma epidemia silenciosa está em curso. A coqueluche, doença respiratória altamente contagiosa, registrou um aumento de 3.436% nos casos. No mesmo período, no ano passado, em São Paulo, foram apenas 14 ocorrências. Já em 2022, apenas um caso havia sido confirmado. Neste ano, no Brasil todo são 2,953 registros de coqueluche até agora e 12 mortes. Os dados são do novo boletim da Secretaria de Saúde e mostram que nos últimos meses os casos da doença dispararam, colocando em alerta as autoridades de saúde. A doença, causada por uma bactéria, pode afetar pessoas de todas as idades, mas apresenta maior risco a bebês e crianças pequenas. Os principais sintomas da coqueluche incluem tosse intensa e a dificuldade em inspirar. Outros sinais incluem congestão nasal, febre leve e fadiga extrema. Os estados mais afetados são os do Sudeste e do Sul. A melhor forma de se prevenir da doença é a vacinação. As crianças devem ser vacinadas de acordo com o calendário vacinal e os adultos também devem verificar a regularidade das próprias doses de reforço. Além da vacina, algumas medidas de higiene podem ajudar a prevenir a propagação da doença, como lavar as mãos com frequência, evitar o contato próximo com pessoas gripadas ou com tosses e utilizar máscaras em ambientes fechados. A coqueluche é uma doença séria e o aumento de casos é um alerta para redobrar o cuidado. E o cenário crescente dos casos de hepatite A continua colocando Campo Grande em alerta. Os homens entre 20 e 39 anos aparecem na maioria dos diagnósticos. Desde 2019, sem registro de hepatite A na capital, a Secretaria Municipal de Saúde vê com preocupação os casos confirmados e alerta a população para prevenir a doença, que pode ser transmitida por água ou alimentos contaminados e também por relação sexual. Isso não é um fato isolado de Campo Grande, isso vem acontecendo em outras localidades, em outros estados, então são alertas que o próprio Ministério da Saúde já informa todas as secretarias e nós, monitoramos todas essas situações aqui em Campo Grande. Náuseas e urina escura estão entre os sintomas da doença, que em casos mais graves pode levar à morte. E também ficar alerta em relação aos sinais de alarme, que pode vir o quadro a piorar, que seriam alguns sangramentos, procurar também a unidade a partir do momento que percebe que os sintomas estão mais exacerbados do que o normal. Até o dia 2 de novembro foram registrados 92 casos de hepatite A na capital, sendo a maioria em homens com idades entre 20 e 39 anos. Os casos de hepatite A geralmente evoluem de forma benigna e satisfatória, Todos os nossos casos não houve necessidade de hospitalização mais grave, em situações mais graves, mas há risco sim de um paciente agravar, vir a ter necessidade de transplante de fígado. Então a gente realmente procura orientar o paciente para que a gente não chegue nesse ponto. A seleção brasileira já iniciou os preparativos para o jogo da próxima quinta-feira contra a Venezuela pelas eliminatórias da Copa do Mundo.
Hoje começaram os treinos que não deverão parar até o dia da partida. Todos os convocados da seleção brasileira para a última data FIFA de 2024 já se apresentaram em Belém, onde serão realizados os treinos para a partida contra a Venezuela em Manturim. Grande parte dos convocados chegou ao Pará ainda no domingo ou nas primeiras horas desta segunda-feira. De manhã, os campeões da Copa do Brasil, Léo Ortiz e Gerson, além do vice-campeão Guilherme Arana, chegaram junto a Vini Júnior. O atacante está de volta à seleção após ser desfalque nas partidas contra Chile e Peru por conta de lesão em outubro. Já Rafinha e Abner pousaram em Belém já no meio da tarde e vão direto para o Mangueirão, onde Dorival Júnior comandará atividades a partir das 17 horas. A seleção treina no estádio também na tarde de amanhã e na manhã de quarta-feira, e segue em voo fretado para a Venezuela. A amarelinha enfrenta a Venezuela pela 11ª rodada das eliminatórias sul-americanas na quinta-feira às 18 horas no Estádio Monumental de Manturim. Na sequência, viaja para Salvador, onde cumpre o último compromisso do ano contra o Uruguai às 21h45 na terça-feira na Arena Fonte Nova. Um grego de 88 anos provou que a idade é só um fator e que todas as pessoas podem se exercitar independente da faixa etária. Ploutarcos Pourliakas disputou a sua 12ª maratona ao completar a 41ª edição da prova de Atenas, na Grécia. Para vencer 42 quilômetros, ele demorou 6 horas e 31 minutos. Foi 18 minutos mais rápido que no ano anterior. Supostamente, o trajeto da maratona é o mesmo que o mensageiro Fidípides percorreu para anunciar a vitória do campo de batalha de maratona no ano 490 a.C. Ploutarcos revelou que em sua rotina de treinos, todo dia ele corre 4 ou 5 quilômetros e nos fins de semana aperta o ritmo para 20 quilômetros. E depois desta nova maratona, foi claro ao dizer que todos nós, se quisermos, conseguimos fazer a mesma coisa. Está aí animado aos 88 anos. Saúde, muita saúde ao Ploutarcos, o maratonista da Grécia. Está aí. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.